meus filhos, estou aqui de volta. E eu vim falar muitas coisas hoje. Nós estávamos aguardando este momento, meus filhos. Nós estávamos aguardando. Finalmente aparece, porque estava na programação desta médium, deste canal, aparece uma serva de Deus para trazer essas mensagens, porque precisa ter muita coragem para trazer essas mensagens, meus filhos. Eu sou Bezerra de Menezes. E eu vou falar para vocês, meus filhos, algumas coisas. Algumas coisas importantes para vocês. Para vocês que são adultos, que já foram crianças. Para vocês que têm filhos também, meus filhos. Tem algumas coisas que acontecem com vocês que vocês não sabem. Porque acham que não causa nenhum efeito, nenhum problema na vida de vocês. E causa muitos problemas, muitos problemas. Então eu vou falar algumas coisas importantes. O que eu vou falar tem algumas coisas novas que a médium não sabe, mas tem algumas coisas que a médium sabe, porque ela já passou por isso e ela estudou muito sobre isso, para ela poder se curar, para ela poder sair dos impactos que teve. Então, meus filhos, a cada 5 crianças no Brasil, 3 passam por abuso sexual. Essa médium aqui já pesquisou que 90%, entre 80% e 90% das mulheres, principalmente das mulheres, passaram por abuso sexual no Brasil. Em média, 40% dos homens. Os homens é uma porcentagem menor, mas também passa. Então, eu estou usando também o conhecimento dela, porque ela pesquisou já tudo isso, porque ela foi estudar sobre esse tema. E talvez você ache que algumas coisas que você passou não foi isso, então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você aqui, porque isso pode estar impactando e prejudicando a sua vida até hoje. E talvez é por isso que você não consiga evoluir espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Um abuso, meus filhos, ele se dá de várias maneiras. Então eu vou ensinar para vocês, porque chegou a hora de vocês aprenderem sobre isso. Existe o abuso psicológico, emocional, o abuso físico, que são as agressões, e os abusos sexuais. A grande maioria dos abusos acontecem na infância, principalmente com pessoas dentro da própria casa. Pai, tio, avô, primos. E essa chaga, esse vírus, foi passando de geração em geração. Só que chegou a hora, meus filhos, do basta. Chegou a hora de parar e de terminar com tudo isso, meus filhos.
E você também é responsável por parar tudo isso. Então eu vou ensinar algumas coisas para vocês aqui. Para vocês poderem se olhar. Olhar a verdade. Nós estamos indo aqui toda hora falar para vocês se prepararem para a verdade. Vocês realmente estão preparados? Ou vocês acham que a verdade era para falar sobre os galácticos ou todos os seres espirituais que estão vindo aqui agora ajudar vocês, meus filhos? Prestem atenção. A verdade é para revelar toda a mentira que vocês entraram, meus filhos. Toda mentira. Então chegou a hora de vocês aprenderem, conhecerem a verdade. A verdade vos libertará. Jesus já falou isso. Meus filhos, eu vou falar para vocês o que é cada um desses, meus filhos. Cada um desses, como ele acontece. Mas também eu vou falar qual a consequência, qual o impacto. Porque todo ato tem uma consequência. Qualquer ato que você faz ou que você recebe tem uma consequência. E eu vou falar aqui para vocês se estudarem, para vocês buscarem a cura, porque a sua evolução espiritual depende disso. Deus criou seus filhos para viver o amor e a alegria. Deus não criou nenhum filho dele para sofrer. É escolha de cada um sofrer. Porque Deus te deu livre-arbítrio para você fazer com a sua vida o que você quer. De tanto amor que Ele tem por você. Só que existe uma lei. A lei da causa e efeito. Toda causa tem um efeito. Todo plantio tem uma colheita. Essa lei é irrevogável. Então existem algumas questões aqui que eu vou falar para vocês sobre esses três tipos de abusos. Que tem pessoas que acham que um abuso psicológico nem é um abuso, mas é um abuso. Porque Deus criou o ser humano para receber amor, para receber proteção, para receber acolhimento, para ser amado, para viver em fraternidade. Então, quando isso não acontece, causa um impacto no ser, causa problemas, causa doenças, causa um distúrbio emocional, físico, mental e espiritual. Até que você consiga corrigir, curar. De todas as maneiras que eu vou trazer aqui para vocês. O que é um abuso psicológico emocional? É aquela criança que não é elogiada, que não é acolhida, que não é amada. Mas você pode falar assim, mas eu amo a minha criança, eu amo meu filho, mas você grita com seu filho. Isso é um abuso psicológico, gritar com as crianças. Gritar com a criança não é amor. Bater em uma criança não é amor. Colocar uma criança de castigo não é amor. Aí você fala, ai, mas o meu filho é muito levado. Ele não é obediente. Aí você quer trazer a obediência através da violência? Por isso que o seu mundo está do jeito que está.
Então vamos lá. Uma criança tem que crescer num lar onde ela é amada, protegida. Quando eu falo amado e protegido, é mesmo que a criança esteja gritando, esperneando, você vai educar ela com amor. E amor não é gritar. Você vai abraçar a sua criança, olhar nos olhos dela e acalmar ela até ela parar de gritar. E você mantém a calma. Por que você não consegue ficar com calma? Porque você precisa trabalhar o seu emocional. Porque o seu emocional está descontrolado e você desconta na sua criança. Ainda existe milhares de pais que acham que tem que corrigir as crianças batendo. Isso é uma violência, é um abuso físico, é uma violência, que eu vou chegar lá. Então, o abuso emocional é xingar o seu filho de burro, idiota, não sabe fazer nada, seu besta. Não é assim que vocês falam? Eu só estou reproduzindo as palavras que vocês falam. Isso é um abuso emocional, porque Deus não fala assim com ninguém. Deus não xinga ninguém, nenhum dos seus filhos, nem o mais rebelde, nem o mais obediente, Deus xinga eles. Deus só mostra para eles quem eles são quando eles são adultos. Porque quando são crianças, eles representam a expressão da pureza de Deus, a expressão do amor de Deus. É claro que dentro de um corpo de uma criança existe um espírito. E você não sabe quem é esse espírito. Você não sabe se esse espírito é um espírito das trevas, que Deus está dando uma oportunidade para ele se corrigir. E você, Deus está te dando uma oportunidade para você aprender a amar um ser, para ele sentir o seu amor. Deus está te dando uma oportunidade de você ajudar um filho de Deus, rebelde, para ele sentir o seu amor. Só que, se você começa a gritar, se você começa a xingar, e eu falei palavras aqui bem leves, porque eu sei que tem muitos pais que xingam os filhos, palavrão, palavras muito grotescas, palavras horrorosas, palavras de baixíssima vibração. O que acontece quando vocês fazem isso? Vocês moldam a mente dos seus filhos. Ela fica moldada exatamente daquilo que você falou para ele. Tudo que ele escutou, a mente dele acredita que ele é daquela maneira. Então, quando você começa a falar que seu filho é muito burro, ele vai crescer e vai se tornar um adulto que acha que não sabe nada, que não tem autoestima, que não tem amor próprio, que não consegue fazer as coisas, que para tudo pela metade. Você conhece alguém assim, que para tudo pela metade? Que vocês chamam de procrastinação, que na verdade não é procrastinação, porque vocês adoram inventar palavras, não é? Para justificar o que vocês não conseguem fazer. Vocês adoram. Então, quando você começa a gerar essas palavras de baixa vibração, cria sinapses na cabeça, no cérebro, nos neurônios do seu filho. E eles começam a repercutir em todo o corpo do seu filho. Na mente, no sentimento, e vai criando, através de tudo que você está falando, uma forma pensamento no seu inconsciente, que é assim que vai viver quando ele crescer. E isso também pode gerar uma doença física, porque as palavras, elas têm poder. A energia da palavra cria uma forma pensamento. Os vírus, por exemplo, são manifestações de forma pensamento de uma sociedade. Mesmo aqueles criados em laboratório, se foi criado em laboratório porque alguém pensou, não foi? Então, quando você xinga o seu filho,
Você está causando um abuso emocional. E você está criando um karma para você. Por que um karma? Porque você está prejudicando o seu filho. Você está prejudicando o desenvolvimento cognitivo, mental e emocional do seu filho. E o meio molda o ser. Então o meio é o meio onde o seu filho vive. Eu tô falando também para você que já é adulto, já foi uma criança. O meio que você viveu moldou o seu ser. Então se você viveu dentro de um lar desse, começa a perceber o seu comportamento e tudo que você faz na sua vida. Isso é fruto dos abusos que você viveu quando você era criança. Abuso físico. Crianças que apanham. Mesmo que seja um tapinha na bunda, como vocês dizem. Deus não fez os seus filhos para apanhar. Apanhar é uma violência física. Ninguém na rua fica batendo nas pessoas. Fica? Por que vocês acham que vocês têm o direito de bater nos seus filhos? Porque vocês são maiores? Porque vocês têm mais poder do que eles? Porque eles são indefesos e não conseguem se defender? É por isso que vocês acham que vocês têm o direito de bater no filho de vocês? Deus não ensinou que vocês têm que fazer isso com o filho de vocês. Isso foi uma manipulação de religiões para controlar a sociedade. Deus não ensinou a violência. Isso é uma violência contra os seus pequenos. Ah, eu também sei falar assim. Eu também sei. Porque é assim que vocês conseguem sentir a energia do que vocês estão fazendo ou fizeram com o filho de vocês. É assim que vocês conseguem sentir a energia do que aconteceu com você. Porque cada cintada que você levou, cada chinelada que você levou, causou um impacto em você. No seu sistema cognitivo mental, no seu sistema cognitivo emocional, físico. As doenças não são porque vocês não têm saúde. As doenças são porque vocês passaram por tudo isso e o seu corpo reage, tentando resolver o que aconteceu com vocês na infância de vocês. É claro que tem algumas doenças que elas acontecem porque vocês trazem como karma de outras vidas. Porque você, inclusive, escolheu passar por isso. É claro que algumas coisas que algumas pessoas vivem foi também para queimar karmas que viveu na outra vida. Mas tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, meus filhos, é para vocês se avaliarem. É para vocês verem o que aconteceu com você. E se você está curado de tudo isso que aconteceu com você. Porque só é possível a sua evolução espiritual quando você cura tudo isso. Porque tudo isso virou uma crença, uma forma de pensamento, onde bloqueia e entope as suas veias neuronais, a sua circulação sanguínea, e você não consegue sair das paixões, do ego, porque está preso a tudo que você viveu, para você poder abrir seu coração para Deus. Sim, isso impacta também toda a sua reforma íntima, porque a reforma íntima é a mudança do seu comportamento. E a mudança do seu comportamento, ele vem através da cura que você precisa desenvolver em você, de todas as coisas que você viveu na sua infância. Porque vocês estão percebendo o quanto que as crianças sofreram e sofrem? O quanto que fizeram com as crianças? É raro, meus filhos. É raro ver uma criança que nunca apanhou, que nunca levou uma palmada,
que nunca levou um xingo ou um grito. Aí você pode falar assim, mas doutor Bezerra de Menezes, como que dá para educar uma criança assim? Vocês estão vendo a doença que vocês entraram? Que vocês nem conseguem enxergar a cura de tudo isso? Vocês estão vendo, meus filhos? É tudo isso que vocês precisam reformar em vocês, curar em vocês, para poder criar essa nova terra que nós estamos trazendo para vocês. É tudo isso, meus filhos. E o abuso sexual? É o trauma mais impactante que acontece em uma criança. O abuso sexual. Eu vou falar termos aqui para vocês pararem de mistificar essas palavras, para vocês desmistificarem todo esse padrão de pensamento dessas crenças que foi criado através de religiões que vocês viveram. Abuso sexual não é só uma penetração. Abuso sexual é também um beijo na boca que você dá em uma criança. Não pode. É também você passar a mão no corpo de uma criança, seja qualquer parte do corpo dela. Não pode passar a mão nas crianças. É você colocar uma criança no colo e ficar fazendo ela pular em cima de você. Não pode fazer isso. É você pegar a mão de uma criança e fazer ela fazer carinho em você, no seu corpo. Não pode fazer isso. Porque a criança não tem maturidade mental, de estrutura corporal, de estrutura emocional, para ter contato com o estímulo sexual. É só a partir dos 15 anos de idade que o ser humano está pronto para começar a ter contato com o estímulo sexual. É só a partir desta idade. E existem milhares e milhares e milhares de crianças, meus filhos, que foram abusadas na sua infância, durante anos e anos e anos e anos. E essas crianças hoje são adultos, doentes, depressivos, estressados, violentos. A depressão é causada por causa dessas coisas que acontecem na sua vida quando você era criança. A ansiedade é causada por causa de todas essas coisas que você viveu quando você era criança. A falta de vontade de viver é causada por causa de todas essas coisas que você viveu quando você era criança. A doença física também é causada por causa disso. A doença emocional, psíquica. Existem milhares e milhares de histórias chocantes. Tudo isso causou muito impacto na vida de vocês. Então começa a perceber o que é que você viveu quando você era criança. Isso causou impacto na sua vida. Causou impacto no seu ser, no seu sistema emocional, no seu corpo emocional, no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo espiritual. E se você não corrigir isso agora, nessa vida, se você não curar isso nesta vida, talvez você não tenha outra oportunidade para você vir curar isso, meus filhos. Porque Deus está dando oportunidade para todos os seus filhos curarem de tudo que eles passaram. Porque este planeta será um planeta regenerado e não terá mais nenhum tipo de doenças assim. Nenhum tipo de atitude assim.
Porque se você não cura isso em você, você repete nos seus filhos, você repete nas pessoas. E vai repetindo a vida toda. Porque é uma coisa que acontece lá na sua infância. Cria um ciclo vicioso de repetição. Repetição, repetição, repetição. Até que você não aguenta mais. E às vezes tem um distúrbio emocional, físico. Muitas doenças são criadas por causa disso. Doença em qualquer parte do corpo. Esse canal aqui, a Sheila, eu vou falar porque ela liberou para falar. Porque inclusive ela já falou aqui. Ela ficou cega por causa de um abuso sexual. Cega dos olhos. Ela teve que fazer um transplante de córnea dos 2 olhos. Mas sabe por que ela passou por isso? Ela não tinha karma para colher, não. Ela escolheu passar por isso. Ela não quer que eu fale isso aqui, mas eu vou falar. Porque ela não gosta de ficar falando dela. Assim, dessa maneira. Mas é um espírito de muita luz. De tanto amor. Tanto amor. Que escolhe passar por tanta dor. Para poder mostrar para vocês que vocês podem se curar. Para poder mostrar para vocês que tem luz, que tem amor, amor incondicional em tudo isso que vocês já viveram na vida de vocês. Porque ela perdoou a pessoa que fez isso com ela. Ela ama a pessoa que fez isso com ela. E tem gente que fala com ela e não consegue acreditar como que ela conseguiu amar. Mas vocês podem, meus filhos. Ela passou por isso para provar para vocês que vocês podem. Ela escolheu passar por isso nessa vida. Porque ela sabe a quantidade, milhares e milhares de crianças no mundo que passam por isso, viram adultos. E não conseguem se curar. Desencarnam. E volta de novo com o mesmo problema para poder corrigir. Então vocês estão vendo que é um impacto até ficar cego. Problema no pulmão, nos órgãos genitais, no coração, no pulmão. Já falei no pulmão. Em qualquer parte do seu corpo. Por que que isso acontece? Porque na hora que você ou uma criança passa ou passou por um abuso, isso cria um impacto de defesa do sistema nervoso central para poder corrigir aquele problema que está acontecendo naquele momento. É um sistema de defesa da mente, do sistema nervoso central. Só que esse sistema de defesa, com o tempo vai passando, ele causa má formação celular, distorção celular, distorção no DNA. E isso causa doença. Doenças emocionais e doenças físicas que impactam o seu espírito, causando uma doença no seu espírito. Então, meus filhos, muitas coisas que vocês vivem, que talvez você tenha passado por isso na sua infância, que você falou assim, ah, deixa pra lá, já passou. Está impactando a sua vida até hoje.
Porque nada passa. Tudo precisa corrigido nessa lei de meu Deus. Tudo tem uma causa e um efeito. Tudo, meus filhos, tudo. Por isso que tem muitas pessoas também, às vezes com problema financeiro, por causa disso também. Sim, meus filhos. Sim. Porque o emocional, meus filhos, ele impacta todas as áreas da sua vida. Relacionamento, o seu financeiro, a sua família, os seus estudos, o seu intelecto, o seu corpo, tudo, tudo, todas as áreas da sua vida. Então vocês que são pais, vocês estão percebendo o impacto que vocês causam na vida dos filhos de vocês? Vocês estão percebendo? Na hora que você bate no seu filho, na hora que você xinga o seu filho, na hora que você causa um abuso sexual no seu filho, você está condenando o seu filho a viver a uma vida doente. E vocês estão criando karma. E vocês estão plantando isso. E vocês vão colher isso. Isso não é castigo de Deus. Não é. Isso é lei de Deus. Lei da causa e efeito. E vocês precisam aprender isso nos filhos. Chega. Chega. Até cansa, né? Até cansa. Meus filhos, a gente que está do lado de cá, que consegue enxergar o que vocês não enxergam em cada um de vocês. É muito feio ver o miasma, a cor do seu espírito. Quando uma criança passa por isso, se torna um adulto e não se cura disso. Impacta o seu sistema cognitivo. Você cria muito neurotransmissor do estresse, que é o cortisol. Você diminui a serotonina e a adrenalina, que é o que causa o prazer e a alegria da vida. Ou seja, vocês se tornam pessoas depressivas. Muitos adolescentes estão se suicidando neste momento, porque passaram por isso e não conseguem falar, porque os seus pais não estão presentes para eles. Por isso que você tem que pensar 10.000 vezes antes de querer ter um filho hoje em dia. É muita responsabilidade ter um filho. Muita responsabilidade. São crianças doentes tendo filhos. É isso que acontece. Crianças doentes adoecendo outras crianças. Esse sistema cognitivo impactado é o que causa o medo que vocês têm na vida. Por quê? Porque foi uma criança que não foi protegida pelos seus pais, que não foi acolhida pelos seus pais, que não foi verdadeiramente amada pelos seus pais. Porque vocês falam que amam seus filhos, mas vocês batem neles,
vocês xingam eles, vocês gritam com eles, vocês abusam. Isso é amor? Isso é amor, meus filhos? Onde que vocês estão vendo que isso é amor? Vocês não sabem o que é amor. Vocês estão doentes. Doentes mentalmente. Doentes emocionalmente. E doentes fisicamente. Então vocês precisam se curar. Vocês precisam se curar. Por isso que nós estamos trazendo esse projeto aqui. Que ela já falou desse projeto. Para pessoas que não têm condições de pagar um atendimento. Porque nós precisamos curar. Curar todos vocês. Para ter essa terra regenerada, vocês precisam se curar. Então, esse problema no sistema cognitivo, mental de vocês, que fazem com que vocês tenham doenças mentais, emocionais, a depressão, como eu falei, que também vem de outras vidas, mas também vem de tudo que você viveu na sua infância, do abandono dos seus pais. E abandono não é só o pai e a mãe que não quis ter um filho e abandonou. É um pai e uma mãe que não olha para os seus filhos, que não dá carinho para os seus filhos, que coloca um celular na mão dos seus filhos para poder entreter os seus filhos e você nem sabe que o seu filho está vendo, porque você não quer olhar para ele e cuidar do seu filho. Para que vocês fizeram filhos então? Para quê? Eu também sei dar bronca. É uma bronca amorosa. Porque vocês já são adultos. Não se fala assim com uma criança. Mas com adulto dá para falar assim. Porque o sistema mental de vocês já está todo formado. E sabe por que a gente fala assim com vocês? Porque foi assim que vocês foram treinados desde criança. Vocês ouviram o pai de vocês falando assim com vocês. Então se a gente falar mansinho, não chega em vocês. Porque não foi isso que vocês tiveram. Não ressoa com a mesma energia com que vocês foram moldados. Porque a mente, a célula, o DNA, tudo é moldado na sua infância. Através de tudo que você viveu, através de tudo que você viu, através de tudo que você ouviu e de tudo que aconteceu com você. E vocês pais que causam isso nos seus filhos, vocês precisam parar agora. Porque se vocês não pararem, vocês estão criando mais karma, mais karma, mais karma, mais karma. E quando vocês fazem isso com seus filhos, você atrai espírito da luz? Você acha que você atrai espírito da luz? Claro que não. Você atrai espíritos das sombras, espírito das trevas, que fica incitando na tua cabeça para você brigar mais com seus filhos, para você bater mais nos seus filhos, para você abusar mais dos seus filhos. Aí você vai lá e faz, aí você cria mais karma, porque você ressoou com eles, só por causa disso. E aí você criou mais karma para você. Então, quer eliminar esses karmas? Começa a fazer o bem. É assim que elimina karma. Coloca na balança. Quanto mal você já fez, quanto bem você já fez. Vai ajudar a humanidade. Vai ajudar as crianças. Corrige a sua atitude. Vai ajudar os animais. Vai ajudar os idosos. Tem muita, mas muita, muita coisa para fazer nesse planeta. Tem muita sujeira para limpar. Muita sujeira para limpar. É assim que você elimina o karma que você criou. É assim que você elimina, ajudando, 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 sem parar. Sem parar.
trazendo amor para o seu coração. Meus filhos, a doença não vem do nada. Não é de repente a pessoa teve um câncer. De repente ela teve algo na barriga, no estômago, seja onde for. De repente ela está com problema no pulmão. Não, meus filhos. A doença não vem do nada. A doença vem de algum lugar. E vem principalmente de todas essas coisas que vocês viveram na infância de vocês. Então começa a olhar para você, para tudo que você viveu na sua infância, para tudo que você está vivendo hoje como adulto. É isso que você quer para os seus filhos? Então para de fazer o que vocês estão fazendo com o filho de vocês. Vocês querem saber mais? Vamos aprofundar mais. Ou vocês acham que já acabou? Que é só isso? Vamos aprofundar mais. Então uma pessoa que passa por um abuso, principalmente um abuso sexual, uma criança que passa por isso, vai ser um adulto que tem muito problema de relacionamento com as pessoas. Não consegue se comunicar, não consegue se expressar, não consegue ter ideias, vai ficar à margem da sociedade, escondido. Por quê? Porque é um grande perigo que ele viveu. Essa criança. É muito perigoso. Não teve acolhimento, não teve proteção. E a mente congela naquela situação que ela viveu. Congela. E a todo momento, dentro da sua cabeça, mesmo você como adulto, o seu inconsciente acha que você está vivendo repetidamente aquele abuso que você teve. Começa a perceber quantas coisas iguais acontecem na sua vida. É assim que você percebe. Aí você fala assim, nossa, de novo a mesma situação. Por que você acha que de novo é a mesma situação? Porque isso foi criado na sua infância. Só que agora você como adulto tem responsabilidade sobre si mesmo para você se curar, meus filhos. Para você se curar. Então, um abuso sexual, um abuso emocional, cria um impacto estrondoso na vida de uma pessoa. Que precisa ser corrigido, que precisa ser curado. Não dá mais para vocês deixarem para lá. Agora chegou a hora de vocês levantarem a cabeça, saírem do estado de vítima. Sabe por que vocês não conseguem melhorar? Sabe por quê? Porque você está no estado de vítima. O que é o estado de vítima? A criança, quando passa por uma situação dessa, ela é uma vítima. Porque ela não tem condição de se proteger do que causou, de se proteger da violência, de se proteger do abuso. Ela não tem condição. Porque a criança, ela é inofensiva, ela é pura, ela é inocente. Ela acredita em tudo que estão fazendo com ela. Principalmente quando é os pais, as pessoas mais próximas dela. Mas até uma pessoa desconhecida, ela acredita. Porque ela é inocente, ela tem pureza. Aí vocês perdem a confiança um nos outros. Você confia nas pessoas? Por que será que você não confia nas pessoas? Porque quem devia ter protegido você, ter acolhido você, não conseguiu fazer. Foi seu pai e sua mãe, principalmente. Então como é que você vai confiar nas outras pessoas? Sendo que biologicamente, o seu corpo necessitava, biologicamente, neuronal, o sistema cognitivo dos seus neurônios, eles
necessitam sentir o apoio, a proteção do pai e da mãe. É assim que acontece fisiologicamente no corpo de vocês. E quando não tem isso, falta algo. Esse buraco que vocês sentem no peito de vocês, essa angústia que vocês sentem no peito de vocês, tudo foi por falta de amor e por falta de proteção que você não teve na sua infância. Pela violência que você passou, pelos gritos que você recebeu, pelos abusos que você passou. Só que agora você é adulto e você precisa sair desse estado de vítima. Então congelou a sua mente no estado de vítima. Só que agora você é adulto. E você tem livre-arbítrio para continuar como uma criança vitimizada pelo que passou. Ou você levanta a sua cabeça, toma a responsabilidade da sua vida e vai se curar. Vocês estão percebendo, meu filho, que eu uso buraco? Que vocês estão muito mais embaixo? Vocês estão percebendo? É muito mais embaixo. Por que vocês não dão certo na vida? Porque vocês estão nesse lugar de vítima. Por que você não consegue correr atrás das coisas? Porque você está nesse lugar de vítima. Dessa criança que foi até estuprada. E aí hoje você quer deixar pra lá, mas não tem como mais deixar para lá, meus filhos. Não tem como. Não tem como. Insônia que vocês vivem, ansiedade que vocês vivem, estado de alerta o tempo todo, falta de amor próprio e de autoestima, foi porque isso não foi criado na sua infância. Porque foi castrado. Porque vocês não tiveram o amor do pai e da mãe de vocês. Aí o seu pai e a sua mãe pode falar assim, mas eu amei tanto você, meu filho. Só que você gritou, você bateu. Você abusou e isso não é amor. Agora vocês precisam perdoar os pais de vocês. Você precisa se perdoar. Porque não adianta você ficar com sentimento de culpa se você fez isso com seus filhos. Você precisa se perdoar e perdoar o pai de vocês. Precisa trazer amor. Amor incondicional. Porque é isso que Jesus ensina para todos vocês. Agora você já imaginou uma criança que é raptada, arrancada dos seus pais, que é estuprada, que é vendida? Você já imaginou o que acontece com o espírito daquele ser? Porque o corpo já era, né? Já era. O emocional então nem se fala. Crianças que vivem essa situação durante muito tempo, é muito difícil recuperar um emocional equilibrado. Muito difícil. Precisa de outras vidas para poder recuperar, para poder restaurar e curar. Mas existem pais que fazem isso com seus próprios filhos. O mundo de vocês é muito cruel. Vocês são muito cruéis. E nós estamos vindo aqui para falar a verdade para vocês. Para vocês se libertarem dessa prisão que vocês entraram. Dessa armadilha. Então vocês estão percebendo quanta cura que vocês estão precisando passar? Vocês estão percebendo isso?
É em todos os níveis da sua vida. É em todos os comportamentos que você tem. Isso afeta tudo em você. Em toda a sua saúde. Física, mental, emocional e espiritual. Meus filhos, não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Chegou a hora. Chegou a hora de vocês se curarem. Chegou a hora. Nós estamos aqui para ajudar todos vocês. Nós estamos aqui para poder mostrar a verdade, para vocês se libertarem de tudo isso, para poder ajudar vocês a se curarem. Porque muitos espíritos de luz elevada, de muita luz, estão vindo neste momento. Muitos já vieram e passaram por toda essa situação e tiveram que batalhar, que lutar, que corrigir, que se curar. Levou mais tempo para eles poderem. Mas está tudo dentro dos planos de Deus. Está tudo dentro dos planos de Deus. Levou mais tempo para eles poderem se curar, mas está tudo dentro dos planos de Deus. Mas tem alguns espíritos de luz que não estão conseguindo. Ficaram presos nessa armadilha. E a gente está fazendo de tudo para eles saírem dessa armadilha que eles entraram. De tudo. E chegarão mais e mais espíritos de luz, de muita luz, para poder restaurar essa humanidade. E eles vão ser inseridos em famílias também que não têm estrutura. Para poder trazer amor para essa família, para esse casal. E aí? Você vai ser responsável por esse ser que está vindo. Você é responsável por poder ajudar esse ser a se desenvolver de forma saudável, equilibrada, amorosa, para que ele consiga desempenhar toda a luz, todo o papel e toda a missão que ele veio para fazer. Porque o meio molda o espírito. Pode ser um espírito de muita luz, muita luz. Se ele está inserido num lugar onde só tem violência, onde só tem agressão, onde só tem crime, ele vai ser moldado por este lugar. É claro que vai chegar uma hora que a espiritualidade vai abrir. Vai abrir. Mas tem muitos seres que não conseguiram. Tem muitos seres galácticos, por exemplo, que vieram aqui em missão e ficaram presos. Porque o esquecimento que vocês têm aqui é muito grande. É muito grande. Então, meus filhos, chegou a hora de você se curar, de você se limpar, de você sair de toda essa armadilha, de toda essa prisão. É isso que te prende nas paixões, é isso que te prende no ego. Chegou a hora de você andar na luz, de você andar no amor de Deus. Chegou a hora. Nós não podemos obrigar vocês, porque todos vocês têm livre-arbítrio. Mas o que nós gostaríamos mesmo
é que todos vocês abrissem seus olhos para ver, abrissem os ouvidos para ouvir, para sentir o chamado lá dentro do seu coração, meus filhos. Lá dentro do seu coração. Você tem uma luz que está querendo brilhar. Você tem uma luz que está querendo romper com tudo isso. Tira essa angústia de você. Tira essa chaga de você. Tira essa doença de você, meus filhos. A luz está querendo brilhar. Deixe ela brilhar. Porque todos vocês são filhos de Deus. E Deus não abandona nenhum filho. Deus protege todos os seus filhos. Deus ama todos os seus filhos. Aí você pode falar assim, mas por que Deus não me protegeu quando eu era criança? Porque você sabe o que estava designado para você viver? O que era o karma do seu espírito? O que você decidiu viver? E pelo esquecimento você está engendrado numa teia e não está conseguindo enxergar como sair dela. Nós estamos vindo aqui, meus filhos, eu poder mostrar para vocês como sair dela. Olha para dentro de si. Olha para dentro de si. E começa a curar tudo isso dentro de você. Traga amor para você. Traga perdão para você. Traga cura. É assim que você vai se livrar dessas paixões que vocês vivem, que corrompe o espírito de vocês, que afasta você de Deus, que afasta você de Jesus. Jesus quer ficar perto de você o tempo todo. Deus quer falar com você o tempo todo. Só que você está longe deles. Você não consegue enxergar. Você não consegue sentir. Você não consegue ouvir. Porque seu espírito está cheio de camada de doença. É que você não consegue enxergar. Porque se você enxergasse, nem daria para você enxergar. O que será que você faria com você mesmo se você enxergasse? Meu filho, chegou a hora. Chegou a hora. Vamos. Deus não apressa ninguém. Mas nós precisamos vir aqui e mostrar tudo isso para vocês. Porque tem muitos que vão aceitar o chamado. Tem muitos que vão começar a se curar. Tem alguns que nem vão ligar. Vão achar que não é com ele que eu estou falando, ou com ela que eu estou falando, que não tem nenhum tipo de problema. Mas tem muitos que vão sentir o chamado lá no seu coração. O seu corpo vai vibrar. O seu coração vai vibrar. E você vai sentir dentro de você que eu estou falando com você. Chegou a hora de você se curar. E nós estamos aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Vocês não estão sozinhos. Existe um exército do bem para levar você para a luz, para você se curar de tudo isso. Chegou a hora. É uma escolha sua. Tem muito mais que a gente precisa falar sobre isso. Tem muito mais que precisa ser aprofundado sobre isso. Para vocês enxergarem ainda mais a verdade. E eu peço, meus filhos, que vocês fiquem na luz de Deus. E que vocês recebam o amor de Deus. E que fiquem na graça de Deus.